Ah, consegui. Ah, olha sim, deu. Ai, que bom. Olha, eu estava tentando, resgatando, você não conseguia. Eu sempre apanho nesse Instagram. Mas olha, eu também, na verdade, eu também, sempre apanho dele. Mas olha, eu quero dar as boas noites para todo mundo e agradecer muito, muito que você tenha aceito o nosso convite. É uma honra para o Instituto realmente contar com a sua presença hoje por aqui. Né? Tenho que agradecer também a PUC Paraná, que foi quem fez possível esse contato. Sim? E vamos aproveitar, porque temos, ou seja, o pessoal mandou perguntas, foram muitas perguntas. O pessoal, quem enviou, por favor, senta-se representado. Tentamos conseguir juntar todas em algumas, porque temos pouco tempo, então queremos aproveitar. Seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Então, vamos começar, porque, olha, a lista de perguntas é grande, sim? E muita gente está curiosa por saber sobre as pesquisas do CBD. ¿Sí? Si esto puede ser utilizado también, en nuestro caso, con as pessoas com síndrome do X frágil. O que o senhor nos conta disso? Então, a pesquisa com o canabidiol, ela foi feita, né, para alguns tipos de epilepsia, e não existiu um ensaio clínico feito especificamente para a síndrome de X frágil. Foram feitos com outras formas sindrômicas de autismo, mas não com o X frágil. Então a gente não tem nenhum resultado, né? Existem alguns trabalhos, né, mostrando os que a gente chama de case report, que é só como que algumas crianças se comportaram, né? Mas não é conclusivo, né? Então a gente realmente não tem esse dado, né? Eu acho que talvez, né, assim como aconteceu com outras síndromes de epilepsia refratária, deve auxiliar em algumas crianças, mas não em todas. A gente sabe que existe uma heterogeneidade mesmo dentro, né, das formas sindrômicas. Então, assim, que é o que a gente ainda não entende. Nós estamos desenhando alguns ensaios clínicos, né, para testar o CBD em autismo, e tem um componente que é um componente de pesquisa que vai procurar responder o porquê algumas pessoas respondem e outras não. E outras a gente vai estar olhando para um lado neurofisiológico, por um lado genético, né, e tentar realmente interpretar. É uma questão de dose, é uma questão de background genético daquela pessoa, é uma resistência, né? Por que tem pessoas que não respondem ao CBD e outras respondem? E outras sim. Realmente. E a propósito disso, chegaram algumas perguntas sobre a participação, se pessoas aqui do Brasil podem participar. Eu li no seu Instagram, no Face, sobre essa resposta, mas eu gostaria que você converse com esses pais que estão interessados. Tá. Esse ensaio clínico, né, é um ensaio clínico para autismo sem epilepsia, né? Então a gente está trabalhando com autistas severos sem epilepsia, justamente para testar o efeito do CBD no autismo, né? No core do autismo, ou seja, sociabilidade, estereotipias e comunicação. É aí que a gente quer ver se o CBD tem algum impacto, né? E a gente está pegando casos severos que tem uma série de comorbidades juntas, né? Então, a gente vai também entender se essas comorbidades vão ser atenuadas. Sim. Não existe uma exclusão, né, de país, né? Mas a pesquisa está sendo feita aqui em San Diego, na Califórnia, né? E a pessoa, para participar desse ensaio clínico, ela tem que vir, né, até o nosso laboratório, até o hospital, algumas vezes aí por ano, né? Então, assim, obviamente, a preferência são para os locais, aqueles que podem, né, tá aqui morando, né? Mas assim, né, se tiver alguma família de brasileira por aqui que queira participar, ela obviamente pode participar. Perfeito. E uma das dúvidas que muitas famílias nos mandaram, essa eu acho que foi uma das perguntas que mais frequente foi feita. Por que esse remédio é tão caro? Eu acredito que deve ser diferente lá nos Estados Unidos do que aqui no Brasil ou no México, em alguns outros países. É pela pouca demanda ou por quê? Não, ele é caro aqui também nos Estados Unidos, né? E a razão dele é, primeiro, porque você precisa purificar o CBD, né, através do extrato da planta, e fazer essa purificação de uma forma correta tem um custo, né?
É diferente de você preparar um extrato sem muita... sem refinar, né? Porque a gente quer só o princípio ativo, que no caso é o CBD. É o CBD, exatamente. Então tem esse custo. Obviamente um extrato é muito mais barato, né? É a mesma coisa que eu gosto de fazer essa analogia com a vitamina C, né? Você pode pegar a vitamina C tomando 10 sucos de laranja, ou você pode comprar uma pílulazinha com a vitamina C. Obviamente, quando você compra a pílulazinha com a vitamina C, alguém purificou a vitamina C, colocou naquela pílula, e daí tudo isso tem um custo, né? Mas tem uma outra coisa também, que é a demanda. E mais do que a demanda, é o monopólio, né, por enquanto, da GW, que é essa indústria farmacêutica que tem a única aprovação médica para o uso do canabidiol. Então, ela reina sozinha no mercado, né? Todos os outros produtos que existem não são aprovados para uso médico, né? Eles podem ser receitados, recomendados, mas eles não são aprovados para uso médico. Certo. Provavelmente, então, depois de mais pesquisas e de uma abertura mais do mercado, isso fica mais acessível, não é? Essa é a ideia. E eu acho que assim que outras empresas começarem a se colocar de uma forma médica e não como um suplemento, isso vai gerar uma certa competição e o preço vai baixar, né? Então, a gente tem todo o interesse que mais companhias entrem nesse mercado para justamente baixar o preço. Certo, ótimo. E quais são as perspectivas de descobertas de drogas efetivas para sintomas específicos do X frágil? Vocês têm algumas pesquisas sobre isso, não tem? Sim. A gente tem uma parceria com uma empresa aqui de San Diego, né, que é a Epigen. Até quem participa dessa empresa é um colega brasileiro, né, o Fábio Trussi. E a gente tem feito uma série de pesquisas juntos, né, tentando desenvolver um novo remédio para o X frágil. Ele atua numa via específica, né, que está alterada, uma via molecular específica, que está alterada nos neurônios, né, de pessoas que têm a mutação, e faz com que a gente reverta essa alteração molecular. Ou seja, ele atua, não é diretamente, né, na parte genética, mas numa das enzimas que são importantes para o funcionamento da célula. Isso seria uma coisa muito específica, né? Obviamente que quanto mais específico você vai, mais difícil é, né? Então, a gente precisa fazer uma série de testes e no momento a gente está terminando toda uma série de ensaios pré-clínicos, né? Estamos testando tanto em organoides, né, em minicérebros humanos, quanto nos modelos animais, para ter certeza que a droga funciona e que não é tóxica. Uma vez que a gente passa dessa fase pré-clínica, a gente entra com os ensaios clínicos, né? Então, isso daí a gente acha que deve acontecer no próximo ano, se tudo der certo, né? Bom, isso é o que eu estou fazendo no meu laboratório. Fora isso, né, existem uma série de outros ensaios clínicos que estão em andamento para a síndrome do X frágil. Eu dei uma olhada ainda esses dias no clinicaltrials.gov, que é um site do governo americano que faz um rastreamento desses ensaios clínicos, né? E para X frágios a gente tem 19 ensaios clínicos em andamento. Então, assim, e quando você compara para autismo, que nós temos 100, tem um pouco mais de 100 ensaios clínicos em andamento. Né? Temos bastantes. Então, eu acho que há 5 anos atrás a gente estaria falando que teria 1 ou 2, teria 10 no máximo. E a gente, então, a gente vê, né, esse crescimento no número de ensaios clínicos cada ano, né? Então, assim, a pesquisa tem avançado, né? E uma série de outros grupos têm feito descobertas e estão entrando, né, para ensaio clínico. É no ensaio clínico que você tem, né, a resposta final se o medicamento funciona ou não. Né? Claro. Então, a gente tem que ficar acompanhando e aguardar esses medicamentos. Na lista que eu vejo lá, tem alguns que são específicos e outros que seriam mais genéricos, que talvez tivesse algum efeito colateral, algum outro problema, né? Mas temos que acompanhar, porque toda melhora é bem-vinda, né? Com certeza, com certeza. E perguntando um pouquinho mais sobre isso, esses medicamentos atuariam mais nos sintomas ou em reverter aquela falta de produção da proteína?
A maior parte desses medicamentos, né, que são tratamentos farmacológicos, né, eles estão atuando em modulação de neurotransmissores. Ou seja, a gente sabe que uma das consequências, né, da alteração genômica é que os neurônios passam a ter um balanço de neurotransmissores que não bate com o normal. E é essa alteração de neurotransmissores que causa os problemas clínicos. Essas drogas, elas tentam balancear esses neurotransmissores. Só que não é um neurotransmissor, são diversos, né? Exatamente. Então, essas drogas, cada uma tenta fazer um fine-tuning em algum desses daí, né? Exato. Então, assim, a gente acha que deve ter uma melhoria, mas que não seria, assim, uma coisa tipo reverter o fenótipo ou uma cura. Muito possivelmente, para isso acontecer, ou você tem que ter uma atuação na genética, né? Então é partir para uma terapia gênica, ou uma recolocação, que a gente chama de protein replacement, né? Colocar a proteína de volta no lugar certo, né? Ou então buscar alguma forma de edição genética, né? A nível de RNA, por exemplo, né? Então essa quando você atua nesse nível, é aí que você está buscando, né, uma cura, uma reversão completa. O tratamento farmacológico, ele vai dar uma melhora no tratamento, mas ele nunca vai, né, tirar a causa do problema. Certo, que bom que você comenta isso com a gente, porque vários pais perguntam e acho que é bem lógico. E essas descobertas com esses remédios, você acha que vai... Eu já passei do senhor para você acha, mas é que você é muito novo, bem mais novo que eu. Vou me permitir falar de você, tá bom? Sim. E me diga, essas descobertas sobre esses medicamentos, você acredita que vai ser feito em aqueles que já existem ou será uma coisa nova? Eu acho que existem as duas alternativas, né? Uma alternativa rápida e mais barata é você, né, fazer o uso de medicamentos que já existem, é o que a gente chama de recolocação farmacológica. Né? E a outra estratégia é você começar a partir de uma coisa nova. Obviamente, quando você começa de uma coisa nova, você tem que fazer toda uma série de novos estudos mostrando que aquela droga realmente não é tóxica, não tem um efeito colateral muito gritante e existe um rigor maior, né, quando você entra com uma coisa nova no mercado. E é um balanço, né? Eu acho que o balanço está entre custo-benefício, né? E o interesse da indústria farmacêutica também. Obviamente, a indústria farmacêutica, se é uma droga que ela já tem, ela tem interesse. Se é uma droga que já caiu de patente, por exemplo, o interesse diminui, né? E, infelizmente, a gente precisa da indústria farmacêutica, né? O ambiente acadêmico não permite, né, que a gente consiga fazer esses ensaios mais caros. A gente simplesmente não tem o budget para isso. Então, a gente depende da indústria farmacêutica. E ela tem os seus interesses, né? Como qualquer negócio, ela visa o lucro. E, então, ela segue esses interesses. E cabe aos cientistas mostrar alternativas, né? Para que alguma dessas indústrias apostem num desses medicamentos, num desses remédios. Certo. E eu acho bem interessante essa sua colocação, justamente porque uma das nossas preocupações no Instituto é exatamente que nós, na parte de X frágil, ainda não conseguimos mapear, não conseguimos, por exemplo, falar aproximadamente quantos casos existem no país. Sim? Então, isso também eu acho que não colabora para dizer, olha, o público, as pessoas que precisariam desses remédios é um número altíssimo. E nós não conseguimos ainda fazer isso. Essa é uma grande preocupação que nós temos aqui no Instituto, esse mapeamento. Sim. Eu acho que é importante. Eu acho extremamente importante, até porque esse é um dos fatores que atrai os próprios ensaios clínicos para os países, né? Você ter aquela população bem caracterizada, né? Sim. Então, eu sempre fico tentando, né? Todos os ensaios clínicos que eu acabo me envolvendo, eu sempre fico tentando levar, né, uma parte dele ao Brasil, né? É interessante a gente fazer os ensaios clínicos em mais de um centro, porque isso traz uma confiança maior, né, no resultado. Mas muitas dos meus colegas e parceiros, né,
eles querem saber se naquele país, né, que está fora dos Estados Unidos, tem uma população bem caracterizada, né? Claro. Ou tem médicos que conheçam a doença para poder, né, estar participando desses ensaios clínicos. Então, você está certíssima em querer mapear, né, ter esses números em mãos. Eu também acho que é super importante ter a informação genética, né? Que tipo de alterações você está vendo nos diferentes casos, né? Essas informações são essenciais para a gente desenhar um ensaio clínico, né? Exatamente. E, bom, se não fosse por essa pandemia, nós já estaríamos fazendo um trabalho em conjunto com você, mas vamos fazer. Ainda vamos a conseguir resgatar. E olha só os números aqui no Brasil. Cada dia, nós temos no Instituto 950 casos que pertencem a umas 640 famílias, né? Que a gente faz essas agrupações. Ou seja, vemos uma pessoa, depois a gente faz o levantamento do heredograma e, como sempre, geralmente por família, temos entre 6 e 7 casos a mais. Né? É um número até bem pequeno, no sentido da capacidade que agora o Instituto tem desse mapeamento. Mas a gente vai chegar lá, com certeza vamos a ter números bem mais exatos, que vai colaborar justamente com todo isso de pesquisa, de remédios, de novos tratamentos, sem dúvida. Outra pergunta que o pessoal está muito curioso, eu pessoalmente também, eu acompanho os textos e os artigos que você coloca, mas é a respeito dessas ferramentas moleculares e celulares, os organoides cerebrais. Como que isso funciona? Que todo mundo fica curioso por saber. É uma tecnologia bem intrigante, né? Porque parece um pouco de ficção científica, né? Parece. Mas é uma tecnologia que permite com que a gente, a partir da célula do indivíduo, né, uma célula sua, minha ou de algum paciente, a gente consiga fazer o que a gente chama de reprogramação celular, ou seja, reverter aquela célula da pele, do dente, do sangue para um estágio embrionário, e a partir daquele estágio de célula-tronco embrionário, a gente guia essas células para reproduzir a diferenciação ou especialização neural daquele indivíduo. Então, como a célula mantém o DNA do próprio indivíduo, a gente pode dizer, né, que aquele minicérebro ou organoide cerebral, né, ele segue, né, a trajetória genética daquele próprio indivíduo. Então, como se fosse um clone, um avatar, né, do teu cérebro dentro do nosso laboratório. E é uma tecnologia que ela existe, na verdade, há mais de 10 anos, né? A gente trabalha com isso já faz certo tempo, mas que vem especialmente nos últimos anos, vem melhorando, né? E o ano passado a gente chegou, né, nesse, como se fosse um milestone, né, que é de fazê-los funcionarem, né? Ou seja, fazer os neurônios ficarem ativos e poder observar uma atividade elétrica, né, que evolui, que amadurece da mesma forma que o cérebro humano. Então, isso daí a gente jamais esperava que ia acontecer tão cedo. Eu achava que ia levar anos para chegar nisso daí. Então, foi uma surpresa de ver, né, esses minicérebros. E isso causa espanto por um lado, né? Mas, por outro lado, muita esperança. Se tornar uma ferramenta pré-clínica maravilhosa, porque aí você tem uma coisa que está... Né, uma célula neural que está funcionando, que é o sonho do neurocientista, é poder olhar para um neurônio, ver como é que ele dispara, ver como é que ele conversa, como é que as sinapses se formam, né? Então, a tecnologia vem melhorando sempre, né? Com o tempo, e tem mais espaço para melhorar ainda mais, né? Então, é isso que são esses minicérebros. É por isso que a gente acaba recriando ele a partir dos pacientes para poder estudar realmente quais são as alterações que acontecem nos estágios iniciais do desenvolvimento embrionário que levam aos problemas que a gente observa nos pacientes, que levam aos problemas clínicos, né? Uma vez que a gente entende isso, fica muito mais fácil desenhar alterações farmacológicas ou terapias gênicas, porque daí você sabe quais são as células que são as células-alvo, né? Quando e como que essas células deixam de funcionar ou funcionam de uma forma errada, né? E buscar a correção. Quanto mais a gente sabe, mais específico vai ser o tratamento. Certo. Nossa, isso é o sonho de consumo de qualquer pesquisador, não é? Sim, sim. Que coisa maravilhosa, sem dúvida nenhuma. E quanto mais necessário,
tempo você acha que vai ser necessário para que essas pesquisas que agora são in vitro, com essas tecnologias, possam ser colocadas já para estudos em vivo? Tudo depende muito, né, de novo, do tipo de tratamento que a gente está propondo, né? Então, como a gente conversou, se é uma droga que já existe, é muito mais fácil de você testar in vitro, né, com esses modelos e já ir para o teste clínico, né? A gente já fez isso com outras síndromes, né? É muito mais fácil. Se é uma droga nova, né, requer então que você teste no modelo animal, que você veja a toxicidade, né, e tem que testar às vezes em 2 modelos animais, tem que ser no camundongo e no modelo ou de primata, ou de porco, ou de cachorro, né, para testar um metabolismo mais próximo do humano. Tudo isso leva tempo, né, e é caro. Então, assim, varia muito, né? O FDA, que é a agência que regula, né, que dá entrada nesses ensaios clínicos, está ficando cada vez mais do nosso lado, né? Então, no começo, ele não gostava muito, né, dessa história de modelos in vitro, de minicérebros. Ele estava meio assim. Hoje em dia, ele já começa a olhar isso daí como uma ferramenta que é até mais... como se diz, translacional, ou seja, que é até mais relevante do que o próprio modelo animal, né? Mas cada caso é um caso, né? E você sempre faz o request, né? Você faz o pedido do FDA e ele volta para você com uma série de questões, né? Para ter certeza que essa droga está pronto para entrar em ensaio clínico, né? Ou seja, ele tem a responsabilidade, né, de olhar toda a análise que foi feita no laboratório e dar a luz verde para você seguir em frente e testar isso em pessoas, né? Então, eu tenho experiências assim, tem horas que levou 6 meses, né? E tem situações que está levando anos. Tá? Até agora a gente está brigando. Depende muito. Depende, certo. E, na sua opinião, com os dados epistemológicos têm indicado um grande aumento da incidência de casos de autismo. Você acredita que quais são as causas? Tem a maior parte do fator que é responsável por esse aumento está justamente relacionado a um maior conhecimento, né, do autismo, uma melhoria de diagnóstico, né, porque com o conhecimento os médicos acabam ficando mais informados e melhora o diagnóstico. Então isso daí a gente acha que é o maior fator, né, que contribui para isso, né? A gente exclui as causas ambientais, né? Então, não é que tem alguma coisa no ambiente aumentando o número de autismo. Isso também já foi excluído. Né? Porque por um bom tempo isso você falou bastante, né? E assim, é justo você imaginar que isso. Você vê os números aumentando, você imagina que tem alguma coisa no ambiente que esteja causando isso. Mas todas as análises de genética mostram que a genética, as alterações, né, elas são mais ou menos constantes em qualquer lugar do mundo, ou seja, elas acontecem numa porcentagem de 1%. Então, 1% das alterações genéticas do mundo levam, né, a indivíduos autistas. E isso tem se mantido constante, o que vai de acordo, né, com a teoria da evolução. Isso daí faz parte da natureza biológica, né? Tanto nós quanto os outros animais sofremos esse tipo de mutações a todo momento. Certo. Sem dúvida, por aí. Mas é tão difícil. Bom, agora até que é mais fácil esse diagnóstico, mas é tão complicado, As famílias batalham bastante para chegar, às vezes, nesse diagnóstico. Que tão fácil, falando em diagnóstico, que tão fácil ou que tão difícil, se você conhece sobre isso, é realizar o diagnóstico de X frágil lá nos Estados Unidos? Depende muito de cada estado, né? Então, assim, os Estados Unidos, ele é tão grande quanto o Brasil e muita dessa legislação genética varia também de estado para estado, né? Então, tem alguns estados onde a análise do X-frágil já acontece desde cedo, né? Ou até no pré-clínico, né? Acho que a Califórnia existem 30 síndromes que já podem aparecer no pré-clínico, né? No pré-natal. No pré-natal. E em alguns outros estados isso não acontece. Então, varia muito de estado para estado. Varia muito. Certo. Sim, porque aqui no Brasil demora, às vezes, até
a vida toda, não? Para poder ter esse diagnóstico. Alison, eu vou permitir agora os comentários. É que, no início, eu deixei eles sem poder aparecer para que eu pudesse fazer todas as perguntas que já estavam aqui. Mas agora vou deixar um pouquinho aberto para que o pessoal que tem alguma pergunta que não haja sido feita já, aproveite, pessoal. Aproveite, porque ainda temos uns 20 minutinhos com ele. Temos que saber de tudo. Que tipo de pesquisa você gostaria que nesse ambiente, tanto X-Fragile quanto autismo, porque nós estamos juntos nisso, não? Quase 60% de nossos pacientes está associado ao autismo. Então, vamos dar mão junto com o pessoal que trabalha só com autismo. Que tipo de pesquisa você acha que teria e seria muito boa que fosse feita aqui no Brasil? Eu acho que essa parte epidemiológica, como você mencionou, acho que é uma pesquisa que dá facilmente para ser feita no Brasil, né? Não requer muito, né, uma parte experimental muito complicada, né? Existem métodos já para fazer isso, então isso daí eu acho que dá para fazer no Brasil. A parte, né, de mapeamento genético dos casos ou correlação clínica também é uma coisa que o Brasil já tem essa tecnologia, né? Sim. Então, assim, na verdade, o nosso país é excelente, né? Os nossos pesquisadores são ótimos, o que a gente não tem para pesquisa, né? Mas é uma pena. É verdade. Para ir por aí, passa uma pergunta a respeito, se você pode falar um pouquinho mais sobre o CRISPR. Sim, sim. Né, o CRISPR né, uma das ferramentas de edição genética, e ele acabou ficando mais famoso, né, porque ele é muito mais eficiente do que as enzimas que apareceram nas gerações anteriores. Então, a possibilidade de modular ou de reescrever o DNA já existe há muito tempo, desde a década, né, de 60, 70, que a gente tem enzimas que manipulam o DNA. Só que sempre é um processo trabalhoso de se fazer. E a CRISPR, que aconteceu, né, na última década, foi realmente uma revolução, porque permite que a gente faça isso muito facilmente. E toda vez que você pensa em manipular o DNA, o material genômico, né, você pensa em correção genética, em terapia gênica, né? Então, é por isso que elas acabam ficando muito famosas, né? Também teve uma batalha judicial muito grande por patente dessas enzimas, né? 2 grupos que tentaram patentear isso daí, né? E acabou ficando bem na mídia popular, assim, né? Então, é por isso que elas apareceram bastante. Mas é uma ferramenta muito interessante que a gente tem explorado, né? Como uma ideia de correção genética para uma série de síndromes que levam a problemas neurológicos, inclusive a síndrome de X-Frágil, né? Então, essas enzimas podem, sim, ser utilizadas. Sim. Algumas das perguntas já foram respondidas, pessoal. Ótimo, mas fiquem tranquilos, vai ficar gravado, então depois vocês podem assistir se vocês entraram depois. E uma pergunta que passou aí, muito interessante, porque eu já escutei várias vezes, sobre o efeito da melatonina no X-Frágil. É indicada? É ok? O que você acha disso? Eu acho que nem para X-Frágil, nem para autismo, a melatonina teve algum sinal num estudo clínico, né? Eu sei que, pelo menos para autismo, o que é um grupo muito heterogêneo, ela passou por um ensaio clínico e acabou que não entrando como um medicamento. Mas essa é uma outra coisa que as pessoas precisam entender. O fato de uma terapia ou um tratamento falhar no ensaio clínico não significa que ela está fora, está descartada. Significa que para aquele grupo ela não funcionou. No caso de autismo, é muito heterogêneo. Então, pode ser que tenha ali, né, algumas pessoas que se beneficiem. Existem muitas famílias que usam, né, como uma forma para ajudar a dormir, né? E que realmente aqui nos Estados Unidos não tem problema nenhum, você compra na farmácia sem prescrição médica e você mesmo tenta ajudar a sua dose, né? E para algumas pessoas funciona muito bem, para outras nem tanto, né? Então é aquilo que quando me perguntam sobre isso, eu sempre aconselho a testar, né? Testa, porque quando funciona bem, ajuda muito, né? Uma noite de sono é muito restauradora. Maravilhoso, e a pessoa se sente muito bem no dia seguinte, então ela começa a produzir e ajuda bem, né? Claro, com certeza.
E realmente eu vou concordar com você no nosso lado do X frágil. Cada caso é um caso. Eu até hoje não vi um X frágil igual ao outro. Nunca, nunca. Tem que tentar, sem dúvida nenhuma. Tem várias perguntas que estão passando por aí a respeito de sua opinião sobre dietas e suplementos para autismo. Tá. Assim, eu não... existe uma série de trabalhos, né, tentando relacionar a dieta a uma melhoria no tratamento. Alguns trabalhos mostraram alguns resultados positivos que causam uma melhora e outros não. Recentemente teve uma meta-análise, né? A meta-análise nada mais é do que você dar uma olhada em todos os trabalhos, descarta aqueles que não têm o rigor científico, né? E olha, vê se faz algum sentido. E essa meta-análise mostrou que não tem aí, né, nenhum sinal de dietas ou suplementos para qualquer tipo de autismo, né? Ou seja, elas não são válidas como um tratamento, né? Mas, de novo, assim, existem pessoas que quando tiram a carne ou tiram o carboidrato, melhoram, né? Sim. Então, assim, vai de cada caso. Mas isso acontece também com os neurotípicos, né? Eu também, dependendo da minha alimentação, me sinto melhor, pior, tal. Claro, tem um dia que rende mais, um dia que rende menos. Isso tem a ver com o que você come. Então, a alimentação saudável é bom para todo mundo, né? Inclusive para o autista. Então, assim, não é um tratamento, né? Acho que quem oferece dieta e suplemento como um tratamento está errado, não tem base científica nenhuma, né? Mas como parte de uma vida saudável, né? Acho que vale a pena. E o autista tem que ter uma alimentação saudável. Com certeza. E o que nos fala sobre células-tronco? Olha, várias perguntas passando por aí sobre isso. As células-tronco, então... teve um ensaio clínico recente usando célula de cordão umbilical, né, para o tratamento de autismo. E isso foi uma injeção intravenosa, né? E na expectativa que algumas dessas células, que são células mesenquimais, chegassem ao cérebro e fizessem uma modulação da inflamação no cérebro, né, considerando que existe esse papel de inflamação no cérebro de alguns autistas, né? E esse ensaio, né, foi feito um ensaio, a fase 1 e a fase 2, e concluiu que ele não trouxe nenhuma melhora, né, para esse grupo que foi estudado. Agora, isso daí, né, é um tipo de célula, ou seja, a célula do cordão umbilical, e o tipo de tratamento que foi feito, um tratamento intravenoso e tal. Não descarta que outros tipos de tratamento com células-tronco no futuro, né, venham a trazer alguma melhoria nos casos de autismo. A gente aqui trabalha muito com astrócito, né, que é uma célula da glia, ou seja, um tipo de célula do cérebro, mas que não é um neurônio, né, e com a perspectiva de um transplante dessas células, né, em alguns tipos de autismo. Estamos estudando isso daí, né? Os resultados preliminares que a gente tem são muito positivos, né, o que abriria essa perspectiva de terapia celular, né? E o mais legal, né, que se funcionar da forma como a gente antecipa, né, seria um tratamento único e uma vez na vida, pro resto da vida, né? Pois sim, então, nossa, seria muito bom. Boa, não? Mas isso requer uma injeção diretamente no cérebro, né? Sim, não tem uma forma como essas células chegariam via venosa. Teria que ser uma cirurgia cerebral. Nossa, mas imagine, uma só vez e fica tudo resolvido. Ótimo. Eu quero participar dessa pesquisa, viu? Ó, dedos cruzados, hein? Por favor, todo mundo, desde já. Temos duas perguntas mais a respeito também de remédios. Risperidona como uma forma de tratamento no autismo. Existem uma série de remédios que são receitados para autismo, né? Que foram recolocados a partir de outras doenças, né? Então, a maior parte deles eram remédios que foram desenhados para a esquizofrenia, né? Sim. E acabam ou reduzindo a ansiedade, por exemplo, né? E foram desenhados na maior parte das vezes para indivíduos adultos, né? E hoje em dia são recolocados ou são prescritos para o autismo, né? E isso acontece e ajuda muita gente, né? Porque tem muita gente que se beneficia com esses resultados. Agora, tem uma série de pessoas que não respondem. Ou esses tratamentos não são feitos de uma forma
consciente, né? Porque tanto o médico quanto o paciente tem que saber, né, que esses remédios não foram desenhados, por exemplo, para uma criança. Então, quando você dá para uma criança muito cedo, né, tem que tomar muito cuidado, né? Porque existem uma série de efeitos colaterais que podem acontecer. Já no adulto, eu já tenho menos preocupação, mas no tratamento pediátrico tem que ser feito com cuidado. E existe um controle de dose também que tem que ser ajustado para cada caso, né? Mas é isso que a gente vê, que em alguns casos ajuda muito, né? Em outros casos não faz muita melhora ou até piora o quadro, né? Então, o meu conselho seria, né, se você faz uso desse medicamento e não vê melhora, para parar, né? Agora, você também não pode parar de uma hora para outra, né? Qualquer medicamento, né, tem que ter uma fase de desmame, isso. E isso tem que ser feito com supervisão médica para que o corpo não sofra com isso. Claro. Várias pessoas também perguntando sobre metmorfina. Tá. Eu li alguns estudos que foram feitos até pela doutora Rangi, junto com ela, para X frágil. Mas e em caso de autismo? Que eu saiba, não. Não, isso não está aprovado. Pode até ser que esteja em estudo clínico, mas aprovado com certeza não. Certo. Pelo que eu sei pouco sobre isso, mas também não. Agora, quem passou aí, que são várias perguntas que estão interessados, se quiserem ler sobre esses artigos, a gente pode colocar à disposição de vocês. São artigos que foram feitos por pessoas que trabalham muito seriamente, mas são casos específicos, né? Não chegou a uma forma de dizer, olha, todo mundo pode usar e vai dar este resultado. Não mesmo. Sim? Muito bem. Qual é que você vê que vai ser o futuro em questão de tratamento de inclusão? Eu falo X frágil e autismo junto. Tá. Eu acho que existe uma tendência, né? A sociedade ficar cada vez mais inclusiva. Eu acho que a gente que tem filho pequeno que está vendo ele crescer já vê uma mudança na sociedade. Tem uma série de lugares que eu percebo que são muito mais inclusivos que outros, né? Essa é uma das razões que eu também escolhi a Califórnia. Eu acho que é um estado que tem essa mente para frente, né? De respeito, né? Eu vejo isso, né? Em uma série de eventos e congressos que eu participo, né? Como é respeitado essa parte da inclusão. Agora, o mundo todo não segue da mesma forma, né? Então, tem uma série de discrepâncias que a gente vê. Né? Mas eu acho que a tendência é sempre melhorar. E acho que a inclusão, quando é bem feita, ajuda tanto, né, quem precisa dela e os neurotípicos que, em teoria, não precisam, mas que se beneficiam também. Né? Saiu até recentemente um outro estudo mostrando que crianças que têm estudantes especiais na mesma sala de aula, né, tem uma plasticidade ou um score muito maior, né, notas melhores do que aqueles que não têm a presença da criança especial, né? Então, assim, eu não tenho dúvidas, né, de que todo mundo que se relaciona com uma criança e um indivíduo especial, né, se torna uma melhor pessoa, né? Então, a inclusão, para mim, é positiva de qualquer forma. Com certeza, eu trabalho com a parte de inteligência emocional e um dos princípios é exatamente isso. Quando você lida diariamente com as diferenças, isso te faz, sem dúvida nenhuma, uma pessoa muito mais receptiva, muito mais empática. Sem dúvida, concordo totalmente. Outra pergunta que apareceu por aí, sobre o protocolo da vitamina D a respeito de autismo. Isso daí também, a vitamina D, assim, ela foi uma confusão total, né, no autismo, né? Então, teve muitos debates calorosos entre os cientistas, alguns achando que ela, né, seria a molécula essencial para o autismo e outros não acreditando tanto nisso. O que a gente sabe hoje em dia é que tem uma série de ensaios clínicos que foram feitos e deram negativos. Né? Certo. Então ela não passou um teste clínico, então ela não é um tratamento para autismo, tá? Mas isso não significa, né, que a deficiência em vitamina D não esteja contribuindo para o espectro em alguns casos, né?
E você pode detectar isso facilmente, né, através do exame genético, né? Uma farmacológica também pode detectar isso para você. Um exame de sangue mostra se você tem essa deficiência ou não. Então, eu acho que vale a pena, se desconfia que esse é o caso, né, testar, né, antes de sair tomando, né? Claro. Imagino que vai ser o mesmo caso do ômega 3, que também estão perguntando por aí. Deve ser a mesma coisa. Caso, né? A mesma Deve coisa. Ser. Deve ser. Melhor, pelo menos a imunidade vai melhorar se toma vitamina D, mas nada que seja... Não vai tratar o core do autismo, nada, né? que seja um estudo que fale sobre isso. Perguntaram aí também sobre Valopantam. Eu não conheço. Valovanta. Uma coisa assim. Conhece? Sim, conheço. Eu não, escrevi rápido, não sei nem se escrevi bem o nome. Tá. Eu acho que ainda está em teste. Eu não acho que os testes foram concluídos, mas posso estar enganado. Eu precisaria voltar e dar uma verificada nisso daí, né, para autismo. E teve uma série de resultados iniciais que foram favoráveis, né? Mas, obviamente, na última fase clínica, quando você aumenta o número de pessoas a serem testados, né, a heterogeneidade da condição acaba indo contra, né? Então, eu acho que assim deve funcionar para algumas pessoas, mas não para todo mundo. Exatamente. Eu acho que nesse tipo de situações sempre vai ser assim, não? Para alguns casos... E por isso é importante descobrir o porquê, né? Porque daí você sabe para quem que você receitaria o remédio e aquelas pessoas que não receitariam. A gente tem uma série de remédios já assim, né? Você sabe em quem que funciona e em quem que não funciona. Isso que a farmacologia, né, tenta mostrar. Mas tem uma série de outros fármacos que a gente não tem a menor ideia ainda, né? Então tem que ser feitos estudos para descobrir isso. É por isso que a gente está investindo no CBD, né? Como tem muito interesse, tentar descobrir para quem funciona e para quem não. Se tiver um teste que dê para fazer isso, vai ajudar muito, né? Exato, sim. E várias pessoas estão passando perguntas sobre isso, se realmente o CBD vai ser utilizado em autistas não verbais, mas acho que já no início, não sei se a pessoa que está perguntando entrou recentemente na live, mas no início você falou sobre isso, vai ficar gravado, pessoal, vocês vão poder escutar de novo, até eu com calma, estou tão preocupada em perguntar que não... Depois eu vou assistir com mais calma. Eu sou fã de você, então tenho que assistir depois com calma. Olha, eu tenho uma preocupação muito grande, isso sempre estou correndo atrás. Sabe que aqui no Brasil não existe um protocolo de atendimento, né? Nem para X frágil, nem para muitos outros síndromes e condições genéticas. Que tão importante é que exista esse protocolo de atendimento? Isso me preocupa bastante, não só no Brasil, mas em outros lugares também, né? E assim, quando você começa a estudar o porquê que isso acontece, realmente é a falta de interesse político, né? E de que a coisa aconteça, né? Então, assim, infelizmente, nosso país, né, sofre muito com políticos que realmente, né, não tem a menor condição, né? Eu sempre me espanto, né? E às vezes os Estados Unidos também não é muito diferente, né? Porque você olha assim, nossa, um país que tem milhões de pessoas, como é que a gente elege, né? Uma pessoa tão ruim? Olha, eu não voto, então. Mas realmente é uma preocupação muito grande. Eu acho que então é falta de interesse nesse investimento, né? De melhoria, de inclusão e também assim falta de visão, né? De universidades e de formação médica melhor, principalmente nessa área pediátrica, né? Assim como a melhoria do diagnóstico do autismo tem aumentado por conscientização, tem uma série de outras síndromes, né? Que os médicos não fazem a menor ideia, porque às vezes a parte de neurodesenvolvimento na escola de medicina é ensinada ali em uma semana. Como é que você espera que você vai ensinar em uma semana tudo isso para os médicos? Então tem essa falta de interesse também, né? Espero que o futuro vá melhorar. Com certeza, com certeza. E sem dúvida é algo que
que todos nós, todos como sociedade, eu não sou brasileira, mas só porque a Polícia Federal não me deixa, porque eu me sinto brasileira e realmente é uma preocupação muito grande, porque na medida que não existam esses protocolos, sim, vamos a perder a chance de que seja mais rápido o diagnóstico, não só na nossa síndrome, sino em outras mais. Mas chegamos lá, chegamos lá. Alguém por aí está perguntando sobre a terapia RAC. RAC? RAC. R-A-C-K. Sabe? Eu nunca, na verdade, eu nunca vi. Eu também não, essa eu não conheço. Posso conhecer de com outro nome, uma outra forma, mas RAC não conheço. Eu também não, assim foi anotado, mas não apareceu por aqui. Deixa eu ver se... Tá, enfim. Não, já mudou o nome. R-E-A-K. R-E-A-K. REAC. Também não conheço. Não, eu também não. Vamos a pesquisar depois e tentamos dar uma resposta depois. Enfim, que tão fácil em questão econômica é realizar o diagnóstico de X frágil nos Estados Unidos? Então, como eu estava comentando, né, varia muito de estado para estado. Então, alguns estados conseguiram incluir isso daí no pré-natal, e é um exame genético que já inclui junto com outras 30 síndromes, né? Então, o X frágil, a síndrome de Rett, agora conseguiram a síndrome de CDKL5. Então, tudo isso já entra no pré-natal, né? Então, assim, você já sabe no pré-natal isso daí. Então, esse é o ideal, né? Essa é a situação ideal. Seria. Mas, assim, e obviamente muitos só vão chegar no exame genético assim que os sintomas clínicos aparecem, né? Então, infelizmente, tem essa discrepância aí de quando que é detectado, né, ou confirmado o diagnóstico pela parte genética. Então, tem estados que demora muito e outros já é no pré-natal. É mais rápido. Mas em questão de custo, é um exame caro? O custo desse... O custo. Então, eu não acho caro, né? Mas, assim, tudo é uma questão relativa, né? Eu acho que você fazer um screening para 30 doenças neurogenéticas não é um exame caro. Não saberia estimar, né, quanto que seria o custo disso agora, mas não é nada astronômico, ou pelo menos não deveria ser nada astronômico, né? E muitas vezes, nos estados onde você consegue isso aprovado, isso é pago pelo seguro-saúde. A ideia toda é que o seguro-saúde tenha interesse, né, em saber o quanto antes do diagnóstico dessas doenças para começar o tratamento o mais precoce possível. Porque daí você tem uma trajetória clínica melhor. E com a trajetória clínica melhor, você vai precisar de menos médico, menos remédio, uma série de vantagens para o próprio seguro. Então, é interesse das seguradoras, né, de oferecer esse tipo de exame, né? Então, tem algumas que demoram para ver isso, mas, enfim. Com certeza. Vários comentários e perguntas estão passando a respeito sobre isso que nós estamos falando, de rastreamento, de fazer esse mapeamento dos casos. Para quem não conhece, eu posso falar que no Instituto nós temos um cadastro onde pode ser feito, e nossa ideia justamente, de fato, já está sendo feito, apresentar esses resultados para o governo brasileiro, para que de alguma forma se criem políticas públicas a respeito da nossa síndrome, neste caso em especial delas. Então, se você conhece alguém ou sua família, uma família X frágil, entre em contato com o Instituto. É uma forma de colaborar que também essas pesquisas sejam realizadas com mais facilidade. E eu vou aproveitar por uma última pergunta, porque nosso tempo está acabando. Tem alguém perguntando já várias vezes se há alguma ligação entre autismo e o intestino. Existe uma série de estudos em camundongo que mostram que se você manipula a microbiota no intestino, você tem um efeito no comportamento do camundongo, né? Nada feito ainda em humano. Na verdade, teve um ensaio clínico em humano que mostrou, né, alguma relação, mas é muito confuso, né? Porque assim, muito difícil você controlar o que o humano come, né? O camundongo você coloca ali na dieta controlada, ele só tem que comer aquilo. O humano, ele fala uma coisa, come outra, né? Então, assim, esses ensaios em humanos são muito complicados.
tem uma série de neurotransmissores, né, que são expressos também no intestino, né? Então, apesar de ter uma relação entre as duas coisas, a gente não sabe se essa relação é causal, né? Ou seja, não sabe se existe um problema intestinal que leva a um problema neural. Isso até hoje a gente não tem evidência nenhuma de que isso aconteça, né? Mas pode ter uma consequência, né? Existem muitos genes, né, que alteram o desenvolvimento neural, que podem alterar o funcionamento do intestino. Até é assim que a gente acha que existem certas comorbidades intestinais por causa desses genes, né? Mas, assim, acho que tem muita gente tentando demonstrar uma relação causal, mas até hoje nada que me convenceu. Não, nada que convença. Bom, eu tenho que ir encerrando aqui, mas sem antes agradecer assim, muito sua participação. Eu acho que ainda nós vamos a trabalhar, o Instituto a trabalhar junto com vocês, né? Isso é uma grande dádiva que nós estamos tendo, mas eu agradeço muito a sua participação, junto com a participação de todo mundo, que a gente teve bastante gente participando. Que bom, que bom. Muito obrigada. Que tenha sido útil aí essa conversa e quem sabe a gente faz daqui a algum tempo com até melhores notícias aí. Ai, tomara que sim, mas sim, sem dúvida será. Vamos trabalhar por isso, né? Vamos sim. Sim. Muito obrigada pela parceria, boa noite. E para todos os demais, lembre que vai ficar aí gravado, tá? Obrigada, Alisson. Até a próxima. Obrigado. Um abraço a todo mundo. Obrigado, pessoal.